Boa noite, seja muito bem-vindo à live de hoje. Vamos falar sobre um assunto aqui essencial para todos nós. Então sejam todos muito bem-vindos aqui à live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o poder da cura espiritual. Excelente dia para a gente começar falando sobre esse assunto, né? Porque hoje é Sexta-feira da Paixão. Para todo mundo que é cristão é uma data muito importante. Para muitas outras pessoas é só a véspera da Páscoa, onde a pessoa vai comer muito chocolate. Para mim é ambas. A gente vai aproveitar essa energia para conseguir transmitir alguns conhecimentos muito especiais para você e que você vai praticar na sua vida, você vai praticar no seu dia a dia. Você vai compreender hoje o que realmente é uma cura espiritual, como que ela funciona, o que acontece, quais são as técnicas possíveis de serem utilizadas, se é algo religioso, se não é algo religioso, se é algo que você pode fazer em casa ou se você precisa de um guru para te orientar. Enfim, vou te dar aqui bastante informação sobre como funciona a cura espiritual para que você possa ter uma vida muito mais saudável, muito mais harmoniosa e consiga crescer cada vez mais. Inclusive, na live de quarta-feira, eu falei que para que você tivesse uma vida profissional que crescesse continuamente, essa cura interna era essencial. Por quê? Porque todos nós somos seres espirituais e todos nós somos seres emocionais. Isso significa que se eu estou com o meu espiritual desequilibrado e se eu estou com o meu emocional bagunçado, eu não vou conseguir trabalhar adequadamente, eu não vou conseguir ter um bom relacionamento na minha casa, eu não vou conseguir me relacionar bem com as pessoas à minha volta, eu não vou conseguir enfrentar um período de pandemia, de lockdown, porque eu não vou ter saúde emocional, saúde mental, saúde física, saúde financeira e saúde espiritual, principalmente, para superar esses problemas, esses desafios. Então, o que eu vou te passar aqui hoje vai trazer para você não apenas um conforto maior para o seu peito, para o seu coração, mas vai te trazer o conhecimento necessário para você superar esses desafios na sua vida e conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor, tá bom? Já vou iniciar logo explicando o que é a cura espiritual, que é essencial que você entenda isso antes de qualquer coisa, tá? E para a cura espiritual, eu já crio aqui já abro um parênteses aqui para avisar para você que isso não está relacionado a uma religião. Existe uma confusão muito grande, inclusive eu fui fazer uma pesquisa aqui na internet. E quando você busca o termo cura espiritual ou tratamento espiritual, a internet e muitas pessoas direcionam você para centro espírita e centro de umbanda, como se cura espiritual fosse algo exclusivo de centro espírita ou centro de umbanda, por exemplo. E na verdade não é. A cura espiritual, na verdade, ela está presente em todas as linhas religiosas, absolutamente todas as linhas religiosas que você puder imaginar, porque, na verdade, ela vem de algo muito maior, de algo muito superior, tá? E você vai entender isso na live de hoje. Então, quando eu falo aqui de cura espiritual, eu não estou falando de cura aplicada, de tratamento aplicado por um centro espírita ou por um centro de umbanda, tá bom? E falo isso com experiência de já ter atuado nesses locais e conheço a forma como eles trabalham. Então, o que eu vou passar aqui para você, a gente vai estar em um nível muito mais elevado de sabedoria espiritual para que você possa realmente trazer esse conhecimento para dentro de você, para a sua vida, tá? Que ele é muito importante. Inclusive, vou mostrar como que ele foi fundamental na minha vida, na minha recuperação, em alguns momentos cruciais que eu enfrentei no passado. Tá? Então, seja todo mundo muito bem-vindo. Lemúria Mística, o Daniel, Márcia,
Florence Joias, Lucy, todo mundo que entrou aqui, Cláudio, meu tio, Luísa, todo mundo que entrou, sejam todos muito bem-vindos. Espero que você aproveite bastante esses próximos minutos, 40 minutos mais ou menos, que a gente vai passar aqui tratando sobre esse assunto. Caso você tenha alguma dúvida, você pode colocar aqui na caixinha de perguntas, tá? Esse balãozinho aqui com um ponto de interrogação. Fica mais fácil para eu ver sua pergunta do que você botar nos comentários. E também você pode aproveitar aqui essa setinha aqui embaixo, esse aviãozinho de papel, para recomendar a live para outras pessoas. Então, você conhece alguém que possa se beneficiar desse conhecimento? Você conhece alguém que tenha interesse em saber mais sobre espiritualidade, em saber mais sobre como que ela pode melhorar a sua saúde, sua qualidade de vida? Convida essa pessoa enviando a live para ela e recomende que ela assista. Tá? É uma ótima forma de você conseguir ajudar essa pessoa a ter uma vida muito melhor. Jabson, seja muito bem-vindo também. Aliás, outro dia eu bati um papo excelente com o Jabson, falando exatamente sobre a importância da espiritualidade para aquelas pessoas que buscam o sucesso na vida delas. A gente publicou o vídeo no canal dele e eu tô com um vídeo aqui também. Eu vou publicar para vocês aqui também na semana que vem, para que vocês possam assistir esse vídeo aí na íntegra. Adriano, seja muito bem-vindo também. Então, novamente, o que é cura espiritual e por que eu trouxe esse assunto aqui hoje? O principal motivo é que eu sei por experiência própria, tá? Por experiência própria, o que a cura espiritual pode fazer por alguém. Por que eu sei por experiência própria? Tá? Eu sempre fui uma pessoa, desde adolescente, que sempre buscou muitos conhecimentos diferentes, sempre fui muito curioso. Tá? Eu comecei a estudar ocultismo, espiritualidade, magia, com 14, 15 anos de idade. E aquilo mexia muito comigo, aquilo atiçava muito minha curiosidade, porque desde criança eu era sonâmbulo, eu tinha sonhos muito diferentes, sonhos muito vívidos, inclusive muitos e muitos e muitos pesadelos que me incomodavam bastante, pesadelos repetitivos. É comum você ter um pesadelo num momento de estresse, uma criança depois que vê um filme de terror, por exemplo, mas aquilo aconteceu uma vez, 2 vezes e tá tudo certo. Comigo não. Comigo era frequente. Eu tinha repetidas vezes os mesmos pesadelos, os mesmos sonhos e eventos constantes de sonambulismo, né? Era raro ter uma noite que eu dormisse sem apresentar um evento de sonambulismo. Isso eu tenho a minha família inteira aí para comprovar essa história. E eu cresci levando esse sonambulismo aí até a fase adulta. Tá? Eu acho que, se eu não me engano, o último evento de sonambulismo que eu tive, eu já tinha lá meus 25 anos de idade. Tá? Então, foi algo muito presente na minha vida durante muitos anos. E isso me trazia uma curiosidade de compreender melhor a mente do ser humano e compreender melhor o mundo espiritual, para que eu soubesse por que tudo aquilo estava acontecendo e como é que eu poderia me proteger. Né? Ninguém gosta de ter pesadelo e ter sentimentos ruins e acordar com sentimentos ruins dentro de si. Então eu fui buscar aquilo com muita frequência desde muito novo. E aí, por esse motivo, eu passei por várias linhas diferentes de espiritualidade. Por isso que eu digo aqui com convicção de que cura espiritual não está ligado somente a centro espírita e nem somente a centro de Umbanda. Essas são linhas espiritualistas que também usam tratamentos espirituais, mas a cura espiritual é presente muito fortemente no cristianismo, no budismo, no shintoísmo, no islamismo, em várias outras áreas, na cabala, em várias outras áreas espiritualistas também. Tá? Então a gente está falando aqui de um conhecimento que é passado de geração a geração há milhares de anos no mundo inteiro, porém que poucas pessoas verdadeiramente compreendem e menos ainda têm o poder de utilizar isso na sua vida. Eu vou te mostrar aqui como que isso pode acontecer. Então, por eu ter passado por essa busca muito intensa desde muito novo, eu comecei a aprender diferentes formas de lidar com o mundo espiritual e de lidar comigo mesmo. Eu tive uma ocasião
em 2014, se eu não me engano, 2015, não lembro o momento exato, que a minha avó, ela adoeceu, né? Ela estava com câncer, ela estava com problema cardíaco, ela adoeceu e foi parar no hospital. Isso foi processo repetido. Ela ia para o hospital, ficava internada, voltava para casa. E eu tinha uma conexão muito forte com a minha avó, porque ela me criou, basicamente, né? Minha mãe trabalhava o dia inteiro, meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos, 8 para 9 anos. Então, minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu ficava na casa, eu morava na casa da minha avó, e mesmo depois da adolescência, que eu não morava mais na casa dela, eu passava muito tempo na casa dela. Eu adorava ficar na casa dela, ia almoçar na casa dela, ia passar o dia na casa dela, ficava eu, ela, minha bisavó também, meu avô, a gente ficava lá assistindo televisão, conversando, eu sempre tive uma conexão muito grande com ela. Ela, inclusive, tinha uma fé muito forte, porque ela tinha passado por situações também onde ela teve a experiência de cura espiritual, ela teve a experiência de recuperação de saúde com auxílio espiritual, né? E isso ela sendo católica. Ela tinha também essa conexão e ela contava as histórias, a experiência que ela teve de projeção astral, de ver o corpo dela quase morrendo, com os médicos recuperando a saúde dela, onde ela viu em muitas situações o corpo dela dessa forma, e onde ela teve também contato muito forte com a Santa Teresinha. Ela era devota de Santa Teresa e ela tinha um contato muito grande com essa santa e tinha também algumas experiências nesse sentido. E a gente sempre conversava sobre esse assunto. Enfim, eu tinha uma ligação muito grande com ela, e quando ela adoeceu, eu sabia que pela fragilidade da saúde dela, ela poderia acabar sendo influenciada por espíritos ruins, por espíritos negativos. Isso acontece com muita frequência. Quanto mais frágil você está, mais fácil de você atrair espíritos de baixa frequência, ou seja, espíritos negativos, espíritos que ou estão presos aqui na Terra ou que estão em mundos inferiores, né? O que acaba sendo pior ainda para você. E aquilo acaba prejudicando ainda mais a sua saúde, prejudicando ainda mais a sua recuperação. E o que eu fiz? Naquela época, eu já trabalhava com cura espiritual, né? E aí, eu aproveitei, acho que não foi 2013 ou 2014 não, foi mais tarde, foi 2015 ou 2016. Naquela ocasião, eu aproveitei para proteger a minha avó. Só que, como eu estava com uma instabilidade emocional, porque eu estava ferido por ela estar quase morrendo, por ela estar muito doente, eu estava abalado emocionalmente, eu a protegi e acabei me desprotegendo. Eu acabei me deixando numa situação mais frágil. E naquela ocasião, eu lembro nitidamente do dia. Eu estava assistindo uma palestra pelo YouTube quando o palestrante entrou num assunto que me incomodou, né? Espiritualmente falando, ele entrou num assunto que me incomodou, e eu entrei numa crise de ansiedade e dor muito intensa, né? Eu tenho um problema na cervical, eu faço fisioterapia, eu faço pilates exatamente para me tratar, e eu tenho um problema na cervical. E essa dor, ela se concentrou no meu peito e no meu pescoço. E se tornou uma dor tão intensa que eu fui parar na emergência. Eu entrei em contato com um monge que me orientava na época para que ele pudesse fazer uma oração para mim. Eu passei a fazer uma oração para mim, mas eu não tinha nem concentração para fazer aquela oração. E ao mesmo tempo eu pedi auxílio também de outras pessoas próximas, e o monge que me orientava lá no Rio de Janeiro. E aquela situação, ela persistiu de uma maneira muito intensa, ou seja, aquela dor que eu senti, ela passou a aumentar continuamente nos dias seguintes. Nisso, minha avó foi internada novamente, foi para a UTI e ficou lá em coma, passando os seus últimos dias. E isso se passaram mais ou menos 2 semanas. Naquelas 2 semanas, mesmo fazendo orações todos os dias, a dor que eu sentia era tão intensa que eu não conseguia ficar em pé, literalmente. Eu passava o dia deitado de lado,
colocando almofadas aqui, travesseiro, para que minha cabeça não inclinasse, que ela ficasse exatamente reta, tá? E o meu braço esquerdo, ele não se mexia. Para quem já teve contato com pessoas que têm hérnia de disco, sabe que a dor irradia para um dos membros, né, de acordo com o lado da hérnia. E aí o meu irradiava para o lado esquerdo, ao ponto de deixar o meu braço esquerdo inteiro dormente, e eu não consegui levantar o braço, eu senti dor de tocar no braço, dava choque nos meus dedos, dava choque no meu braço, eu não tinha nem mesmo tônus muscular, de tão intensa que era a dor, de tão intenso que era aquele problema. Naquele momento, eu sabia, eu tinha consciência, eu tinha total noção de que aquilo estava acontecendo porque eu estava protegendo a minha avó para que nada acontecesse com ela, para que ela pudesse se encaminhar para a luz. E ao mesmo tempo, por eu estar fragilizado, eu acabei virando uma esponja. E eu atraí tudo aquilo que iria para ela. E eu simplesmente virei e falei, pode ficar em mim. Pode manter essa energia ruim em mim, porque eu aguento, eu sou forte, eu supero, não importa a dor que eu vou sentir, porém proteja a minha avó para que ela siga o caminho dela. Até que um dia o médico dela entrou em contato, né, com a minha mãe e falou, ó, venha visitá-la hoje, porque hoje vai ser o último dia dela. E eu quis ir também, meus irmãos não quiseram, né, os meus primos também não quiseram, mas eu fui junto com a minha mãe e com a minha tia fazer essa visita. Eu estava com muita dor. Eu sentia essa dormência de uma maneira muito intensa. A dormência começava na cabeça, passava pelo pescoço e pegava todo o meu braço esquerdo e parte do tronco. Com uma dor muito, muito intensa. Foi a pior dor que eu já senti na minha vida. E olha que eu já tive lesão na coluna, já tive lesão articular, já tive lesão, ruptura de ligamento, já tive ruptura de fibra muscular, que dói demais, já tive fraturas, já tive de tudo que você possa imaginar. Aquela era a pior dor que eu já tinha sentido na minha vida e foi até hoje, é até hoje a pior dor que eu senti na minha vida. Fui para o hospital. Chegando no hospital, minha mãe entrou primeiro, fez a visitação e aí me orientou como chegar até a área da UTI que estava a minha avó. Eu estava com o meu livro de oração, que está sempre comigo, e eu fui até a minha avó para fazer oração para ela poder fazer a passagem dela. Cheguei lá, fiz as 2 orações que eu queria fazer, 3 orações que eu queria fazer para minha avó e saí da UTI absolutamente sem dor. Absolutamente sem dor. Sem nada. Minha cabeça livre, meu pescoço movimentando normal, o meu braço com um pouco de dormência ainda, porque eram 15 dias que eu estava naquele estado, mas sem sentir mais aquela dor, sem sentir choque e sem sentir aquela dor intensa que eu estava sentindo. Naquele momento, eu soube que a passagem da minha avó seria extremamente tranquila, que ela iria para a luz de maneira muito bem protegida, muito bem guiada, muito bem orientada, e que eu também estava recuperado. Tá? E desde então, nunca mais tive uma crise na minha cervical. Já senti momentos de dores, claro, natural. Eu tenho uma degradação em todas as vértebras da minha coluna, da minha cervical. Não é somente em 1, 2 ou 3, como geralmente funciona, como geralmente acontece quando as pessoas têm uma hérnia de disco. Não, eu não tenho 1, 2 hérnias. Eu tenho toda a minha coluna cervical lesionada. E realmente, pelo que está falando aqui, Lucy falando, experiência fortíssima, foi muito intensa. Cláudio é meu tio, ele acompanhou esse processo, né? Ele lembra muito bem disso, só que ele não acompanhou essa minha história, porque eu não contei nunca essa história para quase ninguém. E nunca contei na internet essa história, é a primeira vez que eu estou contando aqui. E por que eu estou contando essa história? Para você entender o poder que tem um processo de cura espiritual. Tá? E aí eu vou tirar aqui de você, eu vou eliminar da sua mente aqui agora
algumas crenças que existem sobre cura espiritual. A primeira delas é que muita gente vende literalmente a cura espiritual com a promessa de curar doenças físicas, com a promessa de acabar com câncer, com a promessa de recuperar a pessoa que está quase morta, com a promessa de acabar com Covid, por exemplo. E você tem que ter muito cuidado com relação a isso. Por quê? Nós, seres humanos, temos 3 pilares básicos. Tá? Nós temos um corpo físico, nós temos um corpo mental e nós temos um corpo espiritual. É muito além disso, tá? Eu estou resumindo para você. Quando você tem algum problema, algum desequilíbrio no seu corpo físico, com o tempo, você atinge também o seu corpo mental. E se esse problema persistir, você pode chegar num nível de problema espiritual. Quando você tem um problema mental, você pode atingir o corpo físico e você pode atingir o corpo espiritual. Quando você tem um problema espiritual, você pode atingir o corpo mental e o corpo físico também. Porém, isso não é algo automático. Não é, fiquei doente, então significa automaticamente que tem um encosto aqui no meu ombro e que eu estou recebendo, eu estou atraindo espíritos das trevas. Não necessariamente. Não necessariamente. Existe influência, a gente vai se aprofundar nisso em outros momentos, tá? Não hoje aqui, que não vai dar tempo. Mas existe sim essa influência. Mas existem vírus, existem bactérias, existem micro-organismos e não necessariamente isso está ligado diretamente a espíritos das trevas, a conexão com o inferno, a coisas ruins. Não, você pode sim ficar doente mesmo sendo uma pessoa boa. Você pode sim ficar doente mesmo sendo uma pessoa iluminada. Pode. Então, fazer um tratamento espiritual não significa que você vai tratar uma doença física. Significa que você terá mais força espiritual para enfrentar aquele problema, tá? Então a cura espiritual, ela não é para curar doenças físicas. Ela é para te dar mais força espiritual para superar os desafios do seu dia a dia. Ela é para te dar mais harmonia interior para lidar com os desafios do dia a dia. Ela é para fortalecer a sua conexão com o mundo espiritual. Ela é para te dar um maior equilíbrio emocional para lidar com os desafios do dia a dia. Então é para isso que ela vai servir. Tá? É dessa maneira que ela vai auxiliar no seu desenvolvimento, na sua evolução. Tá? Então a cura espiritual eu faço só se eu tiver em um momento de muito desequilíbrio? Não. Isso que é muito legal, isso que é muito bacana. Você pode trazer para você um processo de cura espiritual a qualquer momento. Não é como tomar um remédio que você toma somente quando você está com algum sintoma, com algum problema. Eu estou, por exemplo, gripado e aí eu vou tomar um antigripal. Ou eu estou com febre, eu vou tomar um antitérmico. Não é assim. A cura espiritual ela pode ser uma prática diária. Quer ver um exemplo? Eu sou mestre de cura arcturiana. Tá? O que é isso? Eu me formei, tá, no nível de mestrado, no nível de mestre, em um sistema que é chamado de Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional. Esse sistema, ele utiliza frequências muito superiores, entidades muito elevadas, tá, que são chamadas de arcturianos, ou seja, que eles vêm lá da estrela de Arcturus, que inclusive é uma estrela que é muito estudada pela NASA, tá? E nós utilizamos essa frequência superior para poder nos tratar espiritualmente, trazendo mais harmonia, trazendo mais equilíbrio, trazendo mais força, trazendo mais conexão, tudo isso que eu falei anteriormente. Quando eu faço a prática da cura arcturiana, tá? Eu falo cura arcturiana porque fica resumido, é mais simples de falar do que sistema arcturiano de cura multidimensional, mas toda vez que você me vê falando de cura arcturiana,
significa o Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional, quando eu faço essa prática, eu estou fortalecendo o meu espírito e trazendo uma frequência energética que vai potencializar o meu poder espiritual em diversos aspectos. Por que em diversos aspectos? Porque cada símbolo que eu utilizo, cada sessão que eu pratico da cura arcturiana, ela está ligada a uma frequência específica que vai me trazer algum benefício. Pode ser fortalecer a minha conexão com o divino, pode ser fortalecer o meu corpo astral, pode ser aumentar a minha proteção espiritual e muitas outras coisas, tá? Em muitos outros sentidos que a gente trabalha. E a cura arcturiana eu faço praticamente todos os dias. E você, como cliente, digamos assim, né, uma pessoa que vai passar por uma sessão de cura arcturiana comigo, também poderia fazer todos os dias, ou uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, que isso vai te fortalecer cada vez mais. E pode também aprender técnicas de uso diário para você fazer em casa, sem a necessidade de um mestre, sem a necessidade de um guru, né, para poder ficar o tempo inteiro te orientando. Boa noite, Maripê, seja muito bem-vinda, tá? E quem foi que entrou aqui também? De Trilce. Seja muito bem-vindo também, não sei seu nome, estou dizendo o que está escrito aqui. Beleza? Hoje a gente está falando de cura espiritual, poder da cura espiritual. Quando a gente traz essas atividades orientadas para o dia a dia, a gente acaba se fortalecendo cada vez mais e auxiliando outras pessoas a se fortalecerem também. Só que existem 4 pilares, existem outros, mas eu separei aqui hoje 4 pilares para você que são essenciais para você poder potencializar o seu poder de cura espiritual. Você quer saber como aumentar o seu poder de cura espiritual? Fala para mim nos comentários, que aí eu vou te dar aqui esses 4 pilares que você precisa ter para poder potencializar o seu poder de cura espiritual. Individualmente, tá? Deixa eu pegar um exemplo daqui. Um exemplo muito conhecido por todos nós, tá? E que tem tudo a ver com a noite de hoje, que é os milagres feitos por Jesus. Jesus, lá pouco mais de 2000 anos atrás, ele passou durante alguns anos pregando conhecimento espiritual para as pessoas à sua volta e praticando diversos milagres, tá? Curando pessoas que tinham N problemas, cegueira, outros problemas de saúde, paralisia física, diversos problemas. Ele curava aquelas pessoas com o poder de cura espiritual que ele tinha, o poder espiritual que ele tinha, não somente de cura, tá? E aí, de repente, você pode pensar, como muitas pessoas pensam, só quem consegue fazer cura espiritual é alguém no nível de Jesus. Não, não é. Não é. Todos nós temos esse poder dentro de nós. A prova disso é que o seu corpo, ele se cura sozinho, sem uso de medicamentos, sem precisar de medicamento. Na verdade, os medicamentos que nós tomamos hoje em dia, que muitos são necessários e muitos não são necessários, o que ele faz é controlar um sintoma para te dar tempo do seu corpo se curar. O remédio não te cura. O remédio, ele te prepara, ele cria um ambiente adequado para que o seu corpo se cure, para que você tenha mais anticorpos para atacar aquele vírus, por exemplo, para que você consiga recuperar aquela ferida que você teve. Eu tive aqui, acho que não dá para ver a marca aqui, eu tive uma queimadura de 2º grau no meu antebraço no ano passado, no meio do ano passado. Queimou aqui uma área bem grande da minha mão e do meu antebraço todo, ficou bem feio. O que eu fiz para poder me recuperar? Simplesmente passei uma pomada, não dava, queimadura de 2º grau, você não deixa assim, simplesmente com o tempo, né? Você precisa ter um cuidado maior. Naquela ocasião eu não tinha como conseguir aloe vera, que é o que eu utilizo em caso de queimadura. E aí eu precisei pegar um medicamento, que na verdade foi um fitoterápico que eu utilizei durante uns 15 dias mais ou menos,
até o meu antebraço se recuperar. Foi o medicamento que curou o meu antebraço, que curou a minha queimadura? Não, ele criava um ambiente adequado para que a própria pele se regenerasse. Se você não sabe, a pele é um órgão, né? E assim como o fígado, por exemplo, é um outro órgão que também se regenera sozinho. Então o nosso corpo ele tem o poder de autocura, como a Maripê está falando aqui. E essa autocura ela é natural. E quanto mais forte o seu poder espiritual, maior a possibilidade de você conseguir transmitir essa energia de cura para outra pessoa e auxiliar aquela pessoa na cura espiritual. Então, quais são os 4 pilares que eu separei aqui hoje para que você aumente o seu poder de cura, possa se fortalecer cada vez mais? Tá? O primeiro deles é que, obrigatoriamente, para você ter o poder de cura espiritual, tanto da autocura quanto da cura ao próximo, tá? Como no meu caso, por exemplo, que eu sou terapeuta, nós precisamos ter conexão com Deus. Tá? Isso não está relacionado a uma religião ou outra. Está relacionado à sua conexão direta com o divino. Tá? Se você não tem essa conexão, por exemplo, eu não acredito em Deus, ou eu tenho dúvida quanto a Deus, ou eu acredito, eu sei que ele existe, eu sei que muitas pessoas têm essa conexão, mas eu não sinto essa conexão. Dificilmente você vai conseguir desenvolver o seu potencial, o seu verdadeiro potencial de cura espiritual. Por quê? Porque o universo ele é regido por leis. E uma das leis primordiais para o desenvolvimento do ser humano é a lei do livre-arbítrio. E se você não tem essa conexão, é o seu livre-arbítrio de não gerar essa conexão. Diogo, mas eu quero ter essa conexão. Eu não sinto, mas eu quero ter essa conexão. Então você precisa desenvolver a sua espiritualidade para conseguir fortalecer essa conexão. Como que você faz isso? Acompanhe aqui as postagens diárias e as lives que eu faço segunda, quarta e sexta, que eu trago sempre conhecimento para que isso aconteça. Live de segunda-feira, por exemplo, é exatamente live que eu falo de leis universais, conexão espiritual, de como que você pode fortalecer a sua espiritualidade para conseguir aplicar esse poder no seu dia a dia. A live de sexta é de cura espiritual. Então, eu vou sempre me aprofundar. Hoje eu estou falando de poder da cura espiritual de maneira geral e eu vou me aprofundar cada vez mais nas próximas lives, trazendo diferentes assuntos para que você conheça esse universo fantástico que nos rodeia e como que você pode potencializar tudo isso que já existe dentro de você. Então, ter essa conexão espiritual e uma conexão muito bem estabelecida é essencial para você ter esse poder da cura espiritual. Segundo ponto, segundo fator que eu separei aqui para você. Não basta você ter a conexão, você precisa ter uma fé inabalável. O que é uma fé inabalável? Para isso eu vou te explicar o que é uma fé totalmente abalável. Tá? Vamos supor aquela pessoa que vive indo à igreja, ou ao templo, ou ao centro, tem uma religião, a pessoa segue a religião dela. Só que quando ela lê um livro sagrado, por exemplo, ela lê e fala, sei não, eu acho que isso daqui não funciona bem assim. Isso já mostra que ela não acredita tanto naquilo que ela está seguindo. Tá? Isso é um caso que demonstra uma fragilidade na fé. Outro ponto que mostra fragilidade na fé é a pessoa que tem a conexão, a pessoa sente o poder espiritual, mas na hora do vamos ver, na hora do problema, na hora do desafio, ela duvida que aquilo realmente vai acontecer com ela. Ela fala, por exemplo, o fulano pode se beneficiar porque ele é uma pessoa que segue a fé com muita força, mas eu não, eu não sou capaz, eu não consigo. Eu não vou ter essa ajuda, eu não vou ter esse auxílio, eu faço julgamento, tanto auto-julgamento quanto julgamento do outro. Isso mostra uma fé frágil.
Então, para que você consiga potencializar o seu poder de cura espiritual, a fé ela tem que ser inabalável. Fé inabalável não significa acreditar em tudo que o seu pastor diz, que o padre diz, que o monge diz, que o fulano diz. Significa você ter fé inabalável no mundo espiritual. Tá? E para que você consiga ter esse conhecimento necessário para seguir com clareza a sua vida espiritual, você precisa estudar. Tá? Aquela história de que você vai uma vez na semana na igreja, ou no templo, ou na mesquita, ou em qualquer outro lugar, e lê somente um livro, sinto muito, isso é coisa do passado. Na época que a informação era limitada. Nós estamos no século XXI, era da informação. Informação está disponível para todos nós. Hoje você tem a possibilidade, você tem a capacidade de conhecer sobre todas as religiões do mundo, todas as linhas espiritualistas do mundo, tudo que há de antigo e tudo que há de novo, inclusive de coisas que aconteceram há 5.000, 10.000, 15.000 anos atrás. E eu trago, inclusive, esse conhecimento para cá. Então, você precisa estudar. Tá? Essa história de que somente um livro é verdadeiro é o que promove mais guerra no mundo inteiro. E isso não é real, isso não é verdade. Tá? A verdade é que o conhecimento está disseminado no mundo inteiro e você tem muito material de estudo. Inclusive, eu já mostrei diversos livros aqui que você pode ler para conseguir adquirir esse conhecimento. Se você for aqui no meu feed, você vai me ver com uma pilha de livros assim na mão, que foram livros que eu li no final da semana passada, que eu li 1000 páginas em 36 horas, que aqueles livros ali são fundamentais para o seu desenvolvimento. E são livros, e não somente um. Tá? Terceiro ponto que você precisa, eu estou baixando aqui a cabeça para ler aqui no meu caderno, tá? Terceiro ponto que eu separei para que você consiga aumentar o seu poder de cura espiritual é você ter hábitos saudáveis. Diogo, eu tenho fé, eu tenho minha conexão divina, eu frequento minha religião, eu leio os meus livros sagrados todos os dias, mas eu sou sedentário, eu sempre tenho alguns pensamentos negativos, eu julgo as pessoas com base naquilo que eu acredito, etc, etc, etc. Isso são hábitos destrutivos. Toda vez que você leva a destruição para outra pessoa, você está atraindo a destruição para a sua vida. Toda vez que você faz coisas que prejudicam o seu corpo físico mesmo, você está prejudicando o seu corpo espiritual também. Então, ter hábito saudável é essencial para você desenvolver o seu poder de cura espiritual. Jogo, isso significa que eu não posso sair, não posso beber, não posso comer carne, não posso fazer sexo, não posso falar com pessoas que não seguem a minha religião, não posso. Negativo. Não é para você ser um asceta. O que é o asceta? Asceta são aquelas pessoas que acreditam que Como é que eu posso explicar aqui? Me fugiu a palavra. Os ascetas, eles acreditam que degradar o corpo físico, sofrer fisicamente, significa ascensão espiritual. Buda foi um asceta durante 7 anos, se eu não me engano, até ele perceber que ser um asceta não levava à iluminação espiritual. Pelo contrário, foi aí que ele descobriu o caminho do meio. O asceta, ele é o extremo de uma linha religiosa, por exemplo. Existem ascetas no cristianismo, tanto no protestantismo quanto no catolicismo. Existem ascetas na Umbanda, existem ascetas no budismo, existem ascetas em todas as linhas espiritualistas. Que são o quê? São aquelas pessoas muito radicais que acreditam que o corpo é pecado, que a carne é pecado. E, na verdade, se o corpo fosse pecado, Deus não teria criado. Pensa nisso. Por que ele criaria algo errado? Então, é algo que você precisa refletir. Então, os seus hábitos eles têm que ser saudáveis, equilibrados. Não é nem 8, nem 80. Não é nem você encher a cara todo final de semana
nem você falar que vai parar absolutamente de beber álcool e refrigerante porque aquilo vai te levar para o inferno. Não, não é nem um extremo nem outro. O álcool pode te prejudicar? Pode, mas tem problema você tomar um copo de cerveja, uma lata de cerveja, um copo de vinho, uma taça de vinho, num dia que você não vai fazer alguma prática espiritual? Não tem problema nenhum, absolutamente nenhum. O que tem problema é você se desequilibrar. Então, os seus hábitos eles têm que ser saudáveis. E, novamente, quando eu falo saúde, eu falo sempre sobre as 5 saúdes do ser humano. Saúde física, mental, emocional, financeira e espiritual. Então, hábito saudável significa também você cuidar bem do seu dinheiro. Significa que você se dar bem com o dinheiro, com a prática de ganhar dinheiro, de gastar dinheiro, de investir dinheiro. Significa você ter um bom equilíbrio emocional. Significa você ter uma boa saúde mental. Significa você ter uma boa saúde física, cuidar do seu corpo, não ser sedentário e nem ser doente por atividade física. Significa você se cuidar. Tá? Então, o hábito saudável é essencial para você desenvolver o poder de cura espiritual. E por último, não por último, que é a última coisa que você precisa, tá? Mas dos 4 pontos que eu separei aqui, você precisa viver o amor. O que é viver o amor? Jesus, ele ensinou muito sobre o amor porque ele é a expressão do amor divino. Tá? Quando você se aprofundar mais sobre quem é Jesus, e eu vou trazer esses conhecimentos aqui mais a fundo, mais para frente, Jesus, ele não é somente o Filho de Deus que veio transmitir alguns ensinamentos de um determinado ponto para uma determinada cultura. Não, Jesus, ele é o amor divino. Ele é a expressão, ele é a luz do amor de Deus. Por isso que ele sempre fala sobre amor. Amar ao próximo, amar a si mesmo, amar a Deus, amar de maneira geral. E existem níveis de evolução do amor. Inclusive, esses estágios de evolução do amor, eu vou falar sobre isso na semana que vem, na sexta-feira que vem, eu vou falar sobre os estágios do amor e como que você pode evoluir o seu espírito, como você pode passar por um processo, continuar o seu processo de evolução espiritual, evoluindo o amor que você sente e o amor que você aplica no seu dia a dia, tá? Vou te dar um exemplo prático e objetivo. Por que eu estou aqui fazendo uma live numa sexta-feira à noite, feriado, que eu poderia estar descansando, poderia estar assistindo série, poderia estar fazendo qualquer outra coisa? Porque eu amo fazer isso e porque eu quero transmitir esse amor para você. Eu quero trazer para você esse conhecimento para que você possa evoluir cada vez mais. E isso eu faço por amor. Então essa é uma prática que a gente tem no dia a dia, que você pode aplicar no seu dia a dia e que eu sei que você aplica no seu dia a dia também. Não necessariamente com uma live, mas com algo que você faz no seu dia a dia com amor, com paixão, com tesão. E dessa forma você consegue transmitir e viver esse amor. E na semana que vem a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. Então esses 4 fatores aqui, eles são essenciais para você conseguir se desenvolver espiritualmente e conseguir potencializar o poder de cura, tanto autocura quanto cura ao próximo. Sérgio, seja muito bem-vindo também, Dr. Chef, quem quiser conhecer receitas para o seu dia a dia, receitas saudáveis, segue aqui, Dr. Chef BSB, lá de Brasília. Deixa eu ver aqui só alguns comentários rapidinhos antes de eu repetir aqui os 4 fatores e fazer o comentário que eu ia fazer. A Maripê falou que as tradições da cabala ancestral têm um tempo de celebrar, que é essencial, é gerar realmente esse equilíbrio, e a celebração ela é extremamente necessária, ela faz parte do equilíbrio da vida. Pode ser uma oração, pode ser uma meditação, pode ser uma reza, existem N rituais que você pode fazer no seu dia a dia. Jesus foi o maior cabalista da humanidade, assim como o maior guru, o maior em muitas coisas. Não só ele, né? Buda também e alguns outros que estão no mesmo nível de Jesus. Não estão nem acima nem abaixo, estão literalmente no mesmo nível. Então vamos lá, vou repetir aqui os 4 fatores que você precisa para a sua vida, tá? Para desenvolver o seu poder de cura espiritual, para a gente encerrar por hoje
e poder jantar, poder curtir o final da sexta-feira e o nosso feriadão prolongado. Primeiro, fortalecer sua conexão com Deus, tá? Acompanhe aqui as lives segunda, quarta e sexta, que eu vou sempre trazer mais conhecimento para você, e as postagens diárias aqui no meu Instagram. Segundo, ter uma fé inabalável. Acreditar de verdade não significa que você tem que ter a mesma fé que eu, não significa que você tem que ter a mesma fé que a Maripê, a mesma fé que o José, a mesma fé que o João, a mesma fé que a Maria. Não, significa que você tem que ter uma fé inabalável naquilo que você acredita, naquilo que você segue, naquilo que você escolheu para a sua vida. Lembra? Livre-arbítrio. Tá? Você precisa ter hábitos saudáveis. Isso inclui alimentação, atividade física, pensamento. Pensamento também é hábito, relacionamento com o próximo, tanto virtualmente quanto pessoalmente, tá? E tudo aquilo que desenvolve os seus hábitos do dia a dia. Então você tem que ter hábitos saudáveis. E quarto lugar, viver o amor, porque quanto mais amor você tem, maior é o seu poder de cura, porque a frequência da cura é uma frequência que está harmoniosamente equilibrada com a frequência do amor. Elas caminham juntas, tá? E aí, o que a gente usa no dia a dia para conseguir trabalhar isso de forma mais específica, mais estratégica? Tá? Além da cura arcturiana que eu pratico, e por sinal todos os dias eu transmito aqui uma mensagem que vem dos arcturianos, né? Uma mensagem do Conselho Arcturiano, você pode conferir ali no meu feed. Todo dia, por volta de 11h30, meio-dia, eu transmito essa mensagem aqui em forma de texto. Eu trabalho também com uma outra prática, uma outra técnica, que é uma terapia holística e que foi aprimorada por mim, que é a SFT, Spiritual Freedom Technique. O que é a Spiritual Freedom Technique? Ela é uma técnica baseada na TFT e na EFT. São duas técnicas de taping. Taping é toques, você faz toques em pontos específicos do seu corpo, que são pontos de acupuntura, tá? E esses pontos, eles liberam a energia que está bloqueada no seu corpo para que você tenha esse processo de cura natural. Tá? Ele não substitui um tratamento, ele melhora o seu equilíbrio de forma natural. Então a SFT eu utilizo também como uma terapia para a cura espiritual. Por que para a cura espiritual? Porque a TFT ela utiliza muito o processo físico e emocional. A EFT é exclusivamente emocional, que tem lá, como a gente já viu, reflexo no físico também. Quando eu me formei nessas terapias, fiz também o nível de Master Practitioner, né, de mestre praticante nessas técnicas. Eu, inclusive, tive aquela experiência, né, eu apliquei em mim e senti que faltava algo, faltava o espiritual. Então, eu fiz alguns ajustes na técnica para incluir o espiritual e desenvolvi a SFT, que, inclusive, logo mais eu vou colocar curso aqui também, vou colocar treinamento para você aprender a SFT. Mas é uma técnica super simples de se praticar e que a minha ideia é realmente passar isso para frente para que todo mundo aprenda e possa fazer no seu dia a dia, sem necessidade de uma terceira pessoa, de um mestre, de um guru, de um terapeuta e por aí vai. Você sozinho poder promover a cura em si próprio, tá? Enfim, é muito assunto, é muita informação, é muita coisa que eu vou trazer aqui para você. Acompanhe, como a Maripê está falando aqui, vai voltar novamente. É muito importante a presença de vocês, porque de nada adianta, né, eu guardar esse conhecimento para mim e nem eu ficar falando sozinho. Então eu preciso aqui de você para conseguir disseminar esse conhecimento e a gente fazer o bem cada vez a mais pessoas. Tá? Então desejo aqui uma excelente sexta-feira para você, final de sexta-feira para você, um excelente final de semana. Acompanhe aqui as postagens, a gente se vê de novo na live de segunda-feira às 7 da noite. E essa live ela vai ficar gravada aqui no meu feed, aqui no meu IGTV. Você pode marcar alguém especial lá nos comentários ou encaminhar a live para outras pessoas também.
tá bom? Gratidão pela presença de todos vocês, excelente noite e até segunda-feira.